Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando nosso encontro de hoje. Eu agradeço os 651 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, sempre no campo analítico, propositivo, crítico, que é fundamental, a ciência avança com a crítica. Se só tivesse sim, não avançaria a ciência, porque alguém disse não, né? E a partir dali vai rever um determinado postulado. E sim, passa também pela política, pela história e por todas as discussões que nós temos aqui no canal. Claro, sempre tendo compromisso intransigente com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, agradeço a todos vocês. Se vocês gostam, indiquem um amigo ou uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Criamos o apoiador do canal, fundamental nesse ano histórico, sem exagero, hein? Ano histórico, que é o ano de 2022, não só porque é o bicentenário da independência, 100 anos da Semana Moderna, 100 anos do primeiro 5 de julho, né? O Forte Copacabana, 1922, etc, 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 né? Mas também é o ano das eleições presidenciais, especialmente, né? Em 2 de outubro, a eleição presidencial, que é fundamental para nós sairmos dessa embrulhada, esse terrível momento que nós estamos vivendo. Então, apoiar o jornalismo independente, plural, democrático, de qualidade, republicano, é essencial. Então, é muito fácil para ser membro apoiador. Clique lá no membro apoiador, tem 2 formas. Coisa tranquila, em 2 minutos você consegue escolher uma das formas e passa a apoiar o canal, né? No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e agora, olha a modernidade, coisa fantástica, estou no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos lá então, vamos nos debruçar aí sobre... Estamos postando a entrevista do sociólogo, muito boa entrevista, muita qualidade, Simon Schwartzman, né? Autor de vários livros muito importantes na área de sociologia brasileira, foi presidente do IBGE, uma reflexão séria com muito conteúdo, coisa de nível, como todas as entrevistas no nosso canal. Vocês vão gostar, né? Vamos lá, então. Olhando aí toda a conjuntura, olhando o dia, tem uma coisa que está cada vez mais patente, mais evidente, né? Nós temos, e eu acentuo e exemplifico, e é comprovado pela história, portanto, não é uma afirmação vã, que temos um marginal na presidência da República. Então, isso acho que depois de mais de 3 anos de governo, de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, especialmente nos anos de 2020 e 2021, não deve haver dúvida para qualquer pessoa sensata, não fanático, nazi-fascista, bolsonarista. Aí já é um outro campo, nós já estamos fora do campo da racionalidade, né? Então, é inegável que nós temos um marginal. E um marginal, não faltam exemplos tristes sobre isso. Um deles, que seria caso de impeachment, até na entrevista com o cientista político, Bolívar Lamounier, ele fala sobre isso, era caso de ter não sei quantos impeachments do Bolsonaro, porque é inacreditável, você pega a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, e vai escolhendo, possa fechar os olhos, põe dedo em qualquer lugar que você encontra alguma passagem que se refere ao Bolsonaro, que, né, de crime de responsabilidade, quebra do decoro, quantas vezes, não faltam
dão exemplos, tristes exemplos, de quebra do decoro, em momentos que interessavam o Brasil na diplomacia externa, né? Em momentos da questão econômica, em momentos de tragédias que nós tivemos aí naturais no Brasil e mais ainda durante a pandemia, né? O número de vezes que ele agrediu o decoro no trato do pior desastre sanitário da história do Brasil, que foi feito, que ele é colaborador, né? É inacreditável. Ali era quebra de decoro. Então, você tem claramente um marginal. E não para de continuar. É como se fosse uma continuidade delitiva, como diz lá no campo lá do direito, os crimes que ele comete. É uma sucessão. Ele não para, não para, não para, não para, como diria a música do Billy Blanco sobre São Paulo, né? Não para, não para, não para. Para dar um exemplo, e isso contamina, né, todo o governo. Vou só dar um exemplo. O Queiroz, que é uma figura patética, ninguém conhecia o Queiroz no Brasil até ele chegar ao Ministério da Saúde. Uma figura ridícula, o Queiroz, que envergonha os médicos e tal. O Queiroz, dando entrevista para um pessoal chapa branca aí, que é uma coisa inacreditável, que foi dito de crimes, só numa pergunta de uma cidadã, um negócio assim inacreditável, não é questão de direito de opinião, de divergência, não, só informações falsas, comprovadamente falsas, e que ele sabe que são falsas e divulgam com objetivo financeiro. Isso. Agora, isso não pode, insisto, passar em branco. É necessário, depois de politicamente virarmos essa página, politicamente, entrarmos no que aconteceu nessa tragédia. E aconteceu, põe o verbo no passado, mas fundamentalmente aconteceu, porque diminuiu muito o número de óbitos por dia, mas que continua acontecendo. Nós não podemos falar assim, não, é revanchismo. Vai aparecer gente falando isso, hein? Olhar para o passado, eu não faço política pelo retrovisor, tem essas expressões ridículas do primarismo político, que eles precisam ler e estudar, os políticos só falam bobagem, 90% deles, né? Então, nós temos tratado dessa questão, hein, de concessionários de rádio e TV. Evidentemente, hoje você tem a criação das redes sociais, um outro universo, nós sabemos, ninguém duvida disso, porém as concessões públicas não podem ficar ao Deus dará. E mais ainda, nas mãos de criminosos. Evidentemente que não são todos, nem rádio como TV, mas o que nós assistimos e continuamos assistindo nesses dias é intolerável. E o Queiroz, o grande Queiroz, mistura de Queiroga e Herodes, tá? Então, para mim, ele é o Queiroz, né? E tanto que disparou aí na internet, no Twitter, né? Eu estava em Trade Topics, aí a Queiroga mentiroso, né? Porque envolvia uma pergunta que são os efeitos adversos da vacinação. Segundo o último levantamento, que eu estou vendo aqui no Congresso em Foco, né, de 320 milhões de doses aplicadas, 320 milhões de doses aplicadas, houve 13 óbitos. 13 óbitos. E eles justamente dizendo que tinham milhares de óbitos. Era mentira, os tais efeitos adversos. E notem que é uma fala coordenada. O Queiroz fala isso, uma pobre cidadão medíocre, fanático, nazifascista, repete isso e o Bolsonaro vai falando. E aí eles geram a dúvida e as pessoas já não sabem o que é verdade e o que é mentira. Isso que eu tenho insistido desde 2019 é uma estratégia desse tipo de liderança, criar o caos, produzir o caos. Não é que o caos seria uma ação não controlada, não produzida pelos indivíduos, não. É o governo, através de uma liderança nazifascista, traidora da pátria, que ele é traidor, o marginal, produz o caos. Né? E isso vai permanecer. Vocês não imaginam que isso desaparece, faz parte de uma estratégia, mais ainda no ano eleitoral, mais ainda quando ele já está derrotado eleitoralmente, e mais ainda quando se avizinha a possibilidade, com a sua derrota e o país respirando, que nós precisamos respirar, aí ter um acerto de contas, entenda-se, constitucional, jurídico, legal com os criminosos, a começar por Jair Bolsonaro, que é o chefe da organização criminosa. Então, isso é muito importante, porque ele está olhando lá para frente, sabe
que, se isso ocorrer, a probabilidade é grande, ele vai para a cadeia, porque não faltam crimes que ele cometeu, além daqueles cometidos no Rio de Janeiro durante 30 anos de vida parlamentar. E aí os processos vão andar, e os processos não andam por razão política. E essa é uma questão, eu sei, complicada, complexa, difícil, precisa ser feito com muito cuidado também, assim como me referi anteriormente aos concessionários de rádio e TV, não é censura, é uma rediscussão dessas concessões e um conselho do Estado Civil. Da mesma forma, na justiça, nós vamos ter de discutir algumas questões que não podem continuar como estão, né? E exemplos não faltam. Eu fui provavelmente o primeiro, na década passada, a escrever vários artigos, e não faltam exemplos, vocês encontram no site de busca, no Google, por exemplo, falando sobre gastos, sobre decisões, né? E fui levantando. E escrevi o livro sobre o mensalão, que vocês encontram. Qualquer site de busca, eu acompanhei todas as sessões da ação penal 470, todas, né? E escrevi o livro que é sempre citado pelos especialistas, foi até citado numa sessão do Supremo Tribunal Federal, né? Estudando todas as sessões e as consequências no campo da política, evidentemente, que é onde eu trabalho, no campo da história política. Então, isso é importante a gente passar por isso, analisar, ver todos esses. Eu me referi à ação penal 470, porque ali teve problemas na relatoria, demorou muito, primeiro, entre ser recebido, o inquérito 2245 foi recepcionado em agosto de 2007. O julgamento só começou em agosto de 2012, 5 anos depois. Estava tudo concluído no final de dezembro de 2011, mas o revisor, né, da ação penal ficou 6 meses para revisar, acabou não revisando nada, e por decisão, e isso é muito importante, a questão da história, hein, que vai voltar tudo agora, do ministro Aires Brito, presidente Supremo, falou, não, vamos marcar o calendário e começar esse julgamento aí, chega. E aí começou o julgamento no início de agosto. Eu relato, acompanhei todas essas sessões, participei de debates inúmeros, na época era na TV já faz muito tempo, né? Nós estamos em 2012, há 10 anos atrás, e eu acompanhei todo aquele processo, e aí viu-se que tinha uma série de questões que a justiça, no caso ali, encaminhou relativamente bem, né? Porque era um caso único, porque é um tipo de ação que terminaria no Supremo e não começaria no Supremo, mas pela sua especificidade, tinha de começar e terminar no Supremo, que foi a ação penal 470. Mas ainda que conseguiu malemar com todas as dificuldades, ser relativamente bem encaminhada. Mas tem questões que são muito complexas e que a justiça vai ter de apreciar. E isso faz bem para a democracia, né? A transparência, a luz do sol do meio-dia, é a melhor coisa para a democracia. Portanto, não é perseguição contra A, contra B, não, é fazer com que os poderes, os 3 poderes garantidos pela Constituição de 1988, trabalhem, né, da melhor forma possível, né? Respeitando a independência de cada um deles, mas sem que a independência signifique que a sociedade civil não possa ter algum tipo de controle. Isso é essencial, através da sua representação política. Isso é essencial. A gente precisa entender como isso funciona. Infelizmente, no Brasil, nós não ensinamos na escola, ou nas escolas, se assim preferirem, o funcionamento das instituições, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, quais são as atribuições de cada um, como é que eles funcionam. Poderia até retroagir historicamente como é que foi esse funcionamento no passado, como é que chegamos à Carta de 1988. Então, por isso que eu insisto, e essa é uma discussão, fale para o seu candidato, e agora na eleição de outubro, defender o uso da Constituição como uma disciplina na sala de aula, né? Ou que os conteúdos da Constituição estejam dissolvidos em diferentes disciplinas, ou uma disciplina específica sobre isso. Isso é importante. Isso não é propaganda, doutrinamento de A, de B, não está doutrinando ninguém, não. É apresentando o que é a Constituição, direitos e deveres do cidadão, é discutindo a Constituição. Isso é muito importante, e pegando casos concretos, que certamente o professor, na sala de aula, sempre tem alguma discussão jurídica, que vira uma discussão política,
para poder usar isso na sala de aula, sempre no sentido de formar a cidadania. Isso é muito importante. Eu tenho falei com o ministro do Supremo, isso para mim é central, uma coisa muito importante. Então, a questão que se coloca, se nós tivermos isso, com a mudança de governo, mudança de ares, porque é outra coisa, hein? Você viver sem ter o Bolsonaro na presidência da República em 23 vai ser uma maravilha, né? Vai ser outra coisa. Nós não estaremos, apesar independente de quem vence as eleições, pode não ser o melhor candidato que você goste, que eu goste, que nós gostamos, etc., mas nós nunca teremos o pesadelo que estamos vivendo. E isso é muito importante. Dizer que basta votar em qualquer um que tudo se resolve, não é assim, né? E nós vimos o que custa para o país e para você, para mim, para nós, para a história, para a nossa vida concreta, ter um marginal na presidência da República. E ele vai aproveitar todo esse ano para solapar, tanto quanto puder, as bases do Estado Democrático de Direito. Registre, isso dito aqui desde o ano passado, está se comprovando. A todo momento ele vai atacar o Supremo Tribunal Federal por qualquer pretexto. Tribunal Superior as urnas eletrônicas, quando for necessário o Congresso Nacional, e começar a inventar o passado que nunca existiu. A fábrica de mentiras, né? A expressão inglesa, lá, a fake news, produzida aqui, mas com auxílio fundamental e central e coordenativo lá fora do país, pelo Steve Bannon e a organização chamada Movimento, financiada por milionários nazistas, fascistas, antissemitas, homofóbicos, que tem como representante, é como se fosse, se você tivesse um bonequinho, né, daqueles que nós aprendemos desde pequeno, uma marionete que é movimentada. Esse bonequinho é o Bolsonaro, é o criminoso, movimentado por interesses estrangeiros nocivos, portanto, à segurança nacional. Em outras palavras, ele não passa de ser e sua quadrilha, traidores da pátria, né? E isso vai ocorrer. E eles vão produzir um sem número de mentiras. A matéria do UOL dessa semana, do Jamil Chad, é muito importante, porque a ligação com Dubai e aqueles quadrilheiros árabes ali do Golfo Pérsico, ali é um pessoal nazista, mesmo que tenham restabelecido alguns desses paisecos relações com Israel, mas eles são nazistas. As mulheres não têm direitos, são ditaduras, não tem mínimo, não tem eleição, não tem partido político, não tem congresso, não tem nada a não ser o poder do príncipe que manda. Vide a Arábia Saudita e o que fez com o jornalista na Turquia, né? Que foi lá para pegar um documento para casar, nunca mais saiu da sede diplomática turca e depois foi morto e o corpo foi cortado em pedaços, tal. É assim, né? Eles são assim. E ali na região também, os Emirados Árabes, eles estão ligados com mercenários, porque eles contratam, e ali eles lavam muito dinheiro sujo. Também tem a parte de diamantes, tráfico de armas, e tem muitos mercenários. E a quadrilha Bolsonaro está, através dos filhos, indo sistematicamente para lá e estabelecendo essas relações com um pessoal que usa, inclusive, o número 88. Insisto nisso, isso é importante. O H é a oitava letra do alfabeto. 2 Hs, Heil Hitler. Esse pessoal que tem um pé aqui no Brasil muito forte. E com os extremistas bolsonaristas. São minoria, claro, ínfima minoria, ínfima. Você pega uma lupa, é verdade, mas gente perigosa. Gente perigosa que pode criar incidentes na campanha eleitoral. Algo que também eu venho falando desde o ano passado. É necessário que as autoridades tomem todos os cuidados possíveis e imaginários frente à quadrilha bolsonarista, porque sabe que acabou. E acabou, ele sabe que a justiça, aí sim, não vai ter mais a trava política, vai agir e eles vão para a cadeia. Né? E esse é um compromisso que nós temos de ter. Hein? Bem, nessa história toda, para ver esse processo de desmoralização que o marginal continuará fazendo do Estado Democrático de Direito, tem também das relações diplomáticas. O Brasil virou motivo de chacota mundial. Isolamento, basta ver a COP26, a reunião do G20 em Roma, né? Recentemente ocorridos o caso do G20 em Roma, vamos recordar que o Brasil esquece tudo. Ele estava isolado. Lembra a matéria do UOL? Foi também o Jamil Chad que fez, que entrou conversando com o presidente da OIT, o secretário-geral da ONU, amigos dele, conversando, conhecidos lá de Genebra, né? Ele foi entrando, a segurança não sabia se parava ou não, foram entrando, e aí ele entrou.
Entrou, estava lá, o que ele fez? Pegou o celular e começou a filmar. Entrou o Bolsonaro. Ninguém se dirigiu a ele, e ele não conhecia ninguém. Aí ele tentou falar, foi lá falar com o garçom, tentou disfarçar. Sabe aquele sujeito que tenta disfarçar? Aí quis contar uma piada para o garçom, que era italiano, que evidentemente não entendeu a piada, e piada no nível de marginal. Piada que o Bolsonaro contava para o ex-capitão Adriano, para o Queiroz, para esses marginais lá do Rio de Janeiro, com quem ele sempre se relacionou. Só com marginais. Ele é produto da marginalidade, né? Evidentemente, o garçom não entendeu, ele continuou isolado e, durante um tempo, antes que a segurança do nazista Bolsonaro adentrasse o recinto, o Jamil Chad foi filmando tudo. E as cenas, vocês encontram, são excelentes. É um isolamento absoluto. Ninguém sabe quem ele é, ninguém quer contato com ele. E quando tem contato, tenta dar um passo atrás, porque todo mundo viu o desastre que o Brasil buscou alianças com a extrema-direita nazi-fascista. E ele recebeu a deputada da Alternativa para a Alemanha, que não é recebida por ninguém no mundo inteiro, muito menos por um presidente da República, aqui. E tirou foto dela, o marido, né? E é bom lembrar que a família, o avô, foi ministro do Adolf Hitler. Gente, portanto, muito boa, gente de primeira, tá? Ele recebeu no Palácio do Planalto. Então, você imagina a repercussão externa disso. Agora, eu estou citando até o Lauro Jardim aqui, inexplicável. Primeiro, ele vai à Rússia fazer uma viagem à Rússia, a convite do Putin. Eu não entendo por quê, tendo em vista que o momento, e não é de agora, portanto, não é um problema, é muito complicado da Rússia na Ucrânia. É o pior momento de se fazer uma visita à Rússia, o pior momento, porque as tensões estão muito grandes, envolve também a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, foi criada, lembra que na época da Guerra Fria você tinha a Pacto de Varsóvia, né, os países socialistas, tal, a União Soviética controlava, e a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Então, não existe mais o Pacto de Varsóvia com a derrocada do chamado socialismo real na Europa Oriental. Bem, a Ucrânia, com o fim da União Soviética, já estamos em 1991, 92, há toda a desagregação, né? E a Ucrânia se constitui numa república independente. Já teve 1000 problemas com a Rússia, inúmeros, inclusive atentados contra candidatos a presidente, contra presidente, teve já coisas terríveis, não vou arrolar todas aqui, porque são muitas coisas, e esse é o momento de tensão, porque tem uma parte no leste da Ucrânia que está sob domínio de forças russas, lá, né, na Ucrânia. Além, teve o problema da Crimeia recentemente, mas tem esse problema que é uma questão complicada, e agora teria, pelos todos os relatos, na fronteira da União Soviética, da Rússia com a Ucrânia, tropas militares ameaçando invadir a Ucrânia. Nessa hora, o Bolsonaro vai visitar. Então, o medo, acho que qualquer um tem, é o que esse idiota vai falar. No momento de tensão mundial, não é tensão relocalizada, tensão mundial, porque a China também está preocupada com isso, apesar de estar muito distante lá da região, mas que repercussões pode ter, por exemplo, na política mundial e no comércio mundial, e no momento que você tem pandemia. Então, dá para entender a situação, como é uma situação complicada? Aí, ele não só, mas ele vai passar na Hungria. Para que passar na Hungria? Que importância tem para nós, historicamente, ou agora, a Hungria? Nenhuma. Ele vai encontrar o Orbán, que tem eleições, inclusive, agora na Hungria, daqui a pouco, e ele provavelmente há uma possibilidade forte que ele perca o Orbán. O Orbán é um antissemita, viu? Você diz que fala que anda pega a bandeira de Israel, ele é antissemita, o Orbán, todo mundo sabe. Né? Qualquer um sabe, né? Antissemita, é racista, homofóbico, né? E é nazifascista. E nesse momento, e tentando destruir as poucas instituições democráticas, porque a Hungria também teve momentos terríveis na história, né? Depois teve ditaduras antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra teve o período socialista e a ditadura comunista, as rebeliões, né? Lembrar as famosas rebeliões na Hungria contra o domínio soviético, as consequências, tudo isso. É realmente sempre coisa, um país que sofreu muito. Agora tem esse Orbán. E ele vai visitar para quê? O que o Brasil ganha? A não ser inimizade europeia, porque ele se confronta com a União Europeia, sistematicamente Orbán, e com o mundo democrático. O Brasil ganha alguma coisa? Não. Quem ganha? O criminoso Bolsonaro. E que vai estabelecendo alianças com a extrema-direita nazifascista mundial, pensando, registrem, numa possibilidade, se a coisa aqui não ficar boa para ele, cai fora.
o marginal, cai fora. E eu tenho falado isso, que não é um delírio, é cair fora daqui. E ele vai buscando também países amigos, em caso a sua situação aqui fique um pouco diferente da sua quadrilha. Claro que aí ele vai cair fora, porque ele pensa nele, né? Ele é um homem cruel, como eu sempre disse, mas covarde, né? O episódio do camarão, que vai ser motivo de risos, décadas e décadas e décadas da história do Brasil, é algo absolutamente inesquecível, que é um homem covarde, né? Engoliu o camarão, ele não sabe nem comer camarão mais do que isso, tem uma dor de barriga e nós pagamos, alguns estimam o custo todo em R$600 mil. Outros dizem que isso é pouco, frente aos gastos do aluguel do jatinho, pagamento do médico, do hospital, da mobilização vindo de Santa Catarina para São Paulo, etc. Tudo aquilo teve um custo fabuloso, a dor de barriga mais cara, paga por nós. Ele teve uma dor de barriga, como qualquer um pode ter aqui no Brasil, por qualquer razão. Mas, para ele não, gozado que ele não consultou o gabinete paralelo, né? Aquelas figuras incríveis do gabinete paralelo. Você olhava para aquelas pessoas, você tinha medo. Você tinha medo, você falava, é tudo doutor Mengele, tudo nazista, gabinete paralelo. Por que ele não consultou o gabinete paralelo? Não, né? Esqueceu do gabinete. Nessa hora, ele chamou o especialista, que nem estava no Brasil, estava de férias, todo mundo tem direito a ter férias, né? E nós vimos tudo o que aconteceu. Então, a questão que se coloca, por exemplo, essa visita à Hungria é mais, e a Rússia, mas a Hungria em especial, porque alguém pode dizer assim, mas a viagem à Rússia estava marcada há muito tempo, mas não era. Nós sabemos que também nós não temos grandes relações com a Rússia e as tensões da Rússia com a Europa centro-ocidental são constantes. E é uma área, portanto, muito complicada. Mas a visita lá é por outras razões, que ele identifica os extremistas nazistas bolsonaristas, eles identificam no Putin alguma aproximação ideológica. Eles nem sabem o que é o Putin, que veio da KGB, que era o nosso... Eles não sabem nada, é gente ignorante, é gente que se cair de quatro, não levanta nem com guindaste, volta à posição dos ancestrais. Os criminosos bolsonaristas são assim. Então, eles imaginam, Bolsonaro e sua caterva, que o Putin, por ter feito uma medida A, B, C, que eles identificam a sua concepção nazifascista de mundo, é um aliado. É um aliado. Eles não entendem nada e nem sabem os jogos estratégicos que a Rússia tem, não é de hoje, né? Num país com aquela extensão e com aquela herança também e socialista, o poder militar. O problema, por exemplo, que ocorre nos antigos países, na antiga União Soviética, como o Cazaquistão, Uzbequistão, temos a Turquemenistão, tem problemas de todos os tipos, tem umas questões ainda fronteiriças não resolvidas com a China, e a questão mais ainda na Europa Oriental, e a questão dos Balcãs, que é uma confusão que deu na Primeira Guerra Mundial, a questão dos Balcãs, hein? Então, que também a coisa não está resolvida. Agora voltou a questão da Bósnia, que eu achei que já estava resolvida, mas é uma questão de muita tensão, e a Rússia tem os seus interesses. Isso eu só estou falando, desculpe a abrangência das questões, é para mostrar que ele não sabe nada disso que eu falei, nem a localização geográfica. Se você for colocar um planisfério e pedir para ele identificar os países, ele não consegue. Ele é um idiota, eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu fiquei 40 minutos, ele não entendia, ele é um idiota. Né? Ele não entende nada disso, ele só entende o que é necessário para desmoralizar o Brasil. Então, essa visita, o intuito é desmoralizar, não vai se construir nada. Para o Brasil, isso é nada, porque o novo governo que vai assumir não vai manter qualquer dos possíveis acordos que ele possa estabelecer. Né? A perspectiva vai ser outra, o Brasil vai voltar o Itamaraty a ser Itamaraty, e não estar a serviço de loucos. Lembra do Beato Salu, que foi o ministro das Relações Exteriores? Conhecido também como Ernesto Araújo, mas o nome verdadeiro é Beato Salu. Tá? Viu o que o Beato Salu aprontou? É uma coisa assim inacreditável, Beato Salu, né? O que eles fizeram. Então, isso eles fizeram em todos os ministérios, em todos, sem exceção. Então, vai ser um trabalho de reconstrução. Mas ele quer aproveitar ainda esse período de governo para destruir, para deixar um país em frangalhos, uma economia destruída, uma estrutura de Estado destruída, um país desmoralizado internacionalmente, a permanência da pandemia, isso de ser contra a vacinação infantil, e teve um maluco nazifascista bolsonarista que queria prender o William Bonner e a equipe do Jornal Nacional porque estavam falando em vacinação infantil, cara. E a juíza
brilhantemente, falou, mas isso aqui é negacionismo, isso aqui é um absurdo. Eles queriam prender. Eles não têm noção, é gente perigosa, é gente que sempre teve, claro, no Brasil, mas estava nas bordas. Nunca teve importância política, nenhuma, zero. Em qualquer dos momentos, ou mais recentemente, não tão recente, nem na República Populista de 45, 64, nem durante a ditadura, 64, 85, nem na redemocratização até a Constituição de 88, e de 88 para frente, especialmente a partir de 90, com a posse do presidente eleito diretamente em março, eleito em 89, que toma posse em março de 90, né? Eles estavam aqui, tal, era motivo de riso quando apareciam, mas hoje eles têm poder, porque tem a presidência da República, que dá muito poder. O presidencialismo no Brasil é poderoso, e com isso os nazifascistas sentiram com o direito de palpitar sobre a sua vida, até a sua vida privada, com esses malucos, supostamente pastores, e não são pastores, porque a religião ela tem um papel importante, nós sabemos da sociedade, mas não com essa turma, né, os malas da vida. Teve 11 tuitadas que foram retiradas por serem mentirosas. E ele continua, o pilantra do mala, a cara de pau do mala, continua falando numa boa, como se... Imagina, você ser desmoralizado, é retirado 11 tuitadas por serem mentirosas e contra a vida de crianças. Ele é o Herodes dessa turma aí. E continua falando como se nada tivesse acontecido, né? Porque ele amarrou seu destino ao Bolsonaro. Outros já estão tirando o time de campo. Vide a Universal, hoje que tem a notícia sobre a Universal. E outros que estão retirando discretamente uma saída à francesa. Mas o mala, não, o mala continua agarrado. E o Bolsonaro logo vai dar um chute nele. Mas quando não mais interessar a ter o mala fazendo esse trabalho sujo. Mas, em síntese, para fechar a nossa conversa de hoje, é a permanência da marginalidade e os efeitos disso na nossa vida concreta, no emprego, no trabalho, nos nossos planos de vida, né? Na saúde, que é terrível, não vai embora essa praga da Covid-19, em grande parte pela ação criminosa de Bolsonaro e sua quadrilha, com os doutores Mengueles e, além disso, os concessionários de rádio e TV, que vocalizam e espalham e dão legitimidade ao discurso mentiroso, criminoso, falso do Bolsonaro e dos doutores Mengueles. E eu citei no início o episódio dos efeitos adversos da vacinação, 320 milhões de doses, houve 13 óbitos. E uma maluca falou, efeitos adversos. Eu agora começando dizendo que ataca o coração, a doutora Ludmila Ajar deu uma bela entrevista dizendo, pô, pera um pouco, tinha uma deputada aqui dizendo que atacava tudo, a pessoa tomava, morria. Isso é mentira! Mas nós perdemos um pouco a capacidade de indignação. Eu entendo. É tanta loucura, é loucura diária, e muitas vezes no dia 3, 4 loucuras, que a gente chega uma hora que já não consegue nem mais reagir. Eu entendo. Mas tudo isso vai ser cobrado judicialmente. Por isso, lembre nas eleições desses malucos, né? Que tem maluco que acha que vai ter nesse ano o que teve de voto em 2018. Não terá. E cobre esses malucos, que eles são muito poucos. Eles aproveitaram de uma onda política que eles não produziram. Eles foram surfando um oportunismo do surfista. Nós vamos ver isso daí, discutir melhor no próximo encontro, como que vai ser esse processo. E sempre, me desculpe, o pessoal fala, mas você acertou. Acertando no alvo. Por isso aqui não tem aqueles chutes, né, que a gente vê. Eu gosto das consultorias que não acertam uma, erram todas. Todas. Inclusive, a Bolsa chegaria o ano passado a 145 mil pontos. Foi 38% a menos. Então, quem acreditou, comprou, fez isso, fez aquilo, tomou na cabeça. Vamos fazer um gesto educado. Tomou na cabeça. É isso. Se você gostou desse encontro, dessa live, está entre os 651 mil inscritos, indique a um amigo o canal. Fácil, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações. Coloque like no que vocês gostarem. Usem, conversem, dialogam, proponham na página dos comentários. O engajamento é muito importante. Vocês mostram esse interesse, que é muito legal. Agradeço a todos vocês. Criamos o apoiador do canal. Isso é hiper importante. No ano,
olha, desse século mais importante da história republicana. No que vai decidir, nós temos que virar essa página, desse pesadelo, desses nazifascistas. Então, nesse momento, ainda mais o jornalismo independente, plural, de qualidade, republicano, democrático é essencial. Seja um apoiador do canal. Tem as explicações que nós apresentamos, é muito fácil, tem duas formas. A questão de 5 segundos, e vai, 4 minutos, vai, 3 minutos, se quiser fazer bem devagar em 5, vocês passam a apoiar o canal. Isso é muito importante. No Twitter, me sigam pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, antes de falar do curso, lembrar do livro, né? Um País Chamado Brasil, meu mais recente livro, está indo muito bem, agradeço a todos vocês, todos os comentários, as postagens, muito obrigado mesmo. Lembrar do TikTok, eu tinha esquecido, né? Eu estou super moderno, que é o Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!